Está chegando com a gente aqui o novo presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão. Prazer enorme te receber aqui. Nós estamos falando sobre faixa de motos, então para te colocar aqui no assunto, Belo Horizonte está discutindo faixa de motos, a exemplo do que tem em São Paulo, e a gente está fazendo a crítica se é necessário ou não. Então, só para finalizar, eu acho que não tem outra alternativa. Nós temos que buscar uma saída, Carol. Quer seja a faixa exclusiva, quer seja uma outra formulação, porque o que você falou talvez seja o principal. Hoje, as motos estão passando por cima dos carros daqui a pouquinho. Então a gente tem que pensar muito seriamente nisso. Prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios, prazer te receber aqui, bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui na 98. Agradeço muito pela oportunidade de falar sobre os 853 municípios mineiros, falar sobre o municipalismo, dessa nossa luta que não é fácil, né? A grande maioria do recurso aí do que o brasileiro paga de imposto fica em Brasília, em Belo Horizonte, e essa representação na Associação Mineira de Municípios ela é essencial para fortalecer os municípios. Você tem hoje a responsabilidade de ter dentro da sua associação o maior número de municípios no Brasil. Você tem 818 dos 853 municípios. Lembrando que a associação, o ato de associar-se, ele é voluntário. Então é muito significativo você ter 818 dos 853 municípios. Só que o municipalismo no Brasil ainda é muito fraco. A força do município, onde tem a vida das pessoas, ainda é muito fraca. Como a gente faz para fortalecer esse movimento? Você sintetizou muito bem, exatamente esse o problema. Eu costumo dizer que quem paga a conta está muito distante de onde a decisão é tomada. Porque se 70% do recurso está lá em Brasília, e aqui no governo do estado cerca de 20%, sobra muito pouco para os municípios, e quem paga a conta está no município. O emprego é gerado ali, os problemas acontecem ali, a consulta, a cirurgia, a creche, a falta de vaga na creche, a estrada rural que precisa ser arrumada, a infraestrutura, a rua com buraco, enfim. E o prefeito ou a prefeita é que é cobrado em relação a isso o tempo todo. Nós temos mecanismos na Constituição Federal, né, como o Fundo de Participação dos Municípios. Uma luta nossa, inclusive, é para rever os critérios de distribuição desse fundo de participação, uma vez que ele é feito em cima de índices e os municípios de Minas Gerais, nós estamos aqui na capital, mas quase 500 municípios de Minas Gerais, eles têm menos de 10.188 habitantes. E esses municípios são todos importantíssimos, só que eles têm o FPM 06, que é o menor índice possível, e eles recebem basicamente recurso vinculado da União e do Estado. E tem pouquíssima margem para fazer que seja um calçamento, uma pequena pavimentação, muito menos construir um posto de saúde. Então esses prefeitos, eles não têm a estrutura que tem uma cidade média ou grande. Eles precisam também de assessoria técnica, de suporte na área da educação, da saúde, de finanças, orçamento. Quando a gente fala em necessidade dos municípios, a gente entende, por exemplo, a transformação até da mentalidade de prefeitos e prefeitas desses municípios. Durante muito tempo, quando um prefeito queria ser eleito, ele dizia: eu vou trazer uma indústria para o meu município. Hoje, industrializar um município pode ser, inclusive, um risco para o próprio município. Como fazer para essa equação econômica de desenvolvimento do município, para que ele não fique dependendo de pires na mão, com fundo de participação de municípios? Como é que se faz essa estrutura, até sob o ponto de vista do treinamento, do aperfeiçoamento de prefeitos e prefeitas? Nós estamos em um estado, como você citou, aquele que mais tem municípios no Brasil. E Minas são muitas. Já dizia Guimarães Rosa, né? Cada região de Minas tem a sua própria peculiaridade, cada cidade tem o seu próprio perfil. Nós temos muitos municípios mineradores, mas nós temos também municípios fortes no turismo. O meu triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, lá tem outra característica. A região norte de Minas, Zona da Mata, totalmente diferente. Aqui na metropolitana, os problemas já estão mais baseados na questão da mobilidade urbana, que você estava debatendo aqui agora, segurança pública. Então, cabe à AMM receber todas essas demandas, organizá-las, trabalhá-las da forma mais estratégica possível, respeitando a individualidade, a característica de cada município. E até mais do que isso, respeitando o partido de cada prefeito, a ideologia, já que a instituição ela precisa ser preservada e o meu partido, a minha ideologia, essa disputa fica lá no meu município. Lá na associação, a gente precisa trabalhar para todos.
representatividade é uma questão que tem que ser discutida e quem representa, teoricamente, quem representa os interesses dos municípios seriam os deputados federais e os senadores representando o interesse dos estados. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, ultimamente até maior, de estabelecer essa representatividade em Brasília por parte desses deputados federais e senadores eleitos. Como fazer para que esses deputados federais e senadores representem, na verdade, a necessidade de cada município? Você acabou de citar uma obrigação da AMM. A AMM pode perfeitamente fazer esse papel de catalisador, de unificador de todos esses dos entes federativos, né, da União, do Estado e dos municípios e dos representantes também. Uma vez que é difícil você, através de um prefeito, ele já tem o seu deputado federal, o seu deputado estadual, e ele não vai, muitas vezes, criar um relacionamento muito grande com outro de outro partido. Mas a AMM pode e deve fazer isso. Unir todos os representantes de cada região para debater os assuntos daquela região ali. Como na Zona da Mata, por exemplo, o pessoal está muito queixoso de estradas. Então a AMM pode e deve e vai fazer na nossa gestão, que vai se iniciar no dia 7 de maio com a nossa posse. Nós vamos fazer aí muitos fóruns regionais, vamos promover essas reuniões com o governo do estado, com o governo federal, para levar as demandas de cada região de forma concisa, de forma apartidária, de forma institucional. Disse que um gestor inteligente, quando chega no lugar, ele não muda, ele entende e depois transforma. Qual vai ser a sua marca na hora que, em maio, assumir a Associação Mineira de Municípios? A marca que a gente tem imprimido em Patos de Minas. Patos de Minas hoje é um município com selo ouro de transparência. A gente dialoga muito, eu estou em cada distrito da zona rural, em cada bairro, e na AMM eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos levar a estrutura da AMM, que é custeada pela mensalidade dos prefeitos e outros convênios, outros serviços que a entidade presta, levar isso a cada região, sobretudo aquelas que são mais necessitadas desse suporte. Os menores municípios, repito aqui, são os que mais precisam. Então, a participação ela é super importante. Eu fui vice-presidente dessa gestão que vai se encerrar agora e muita coisa funcionou, mas aquilo que eu acho que precisa melhorar, principalmente a participação de todos. Chamar todo mundo para dentro da AMM e, mais do que isso, como eu disse, ir também em cada região de Minas Gerais, levando os serviços da AMM, mas, sobretudo, ouvindo os prefeitos e as prefeitas e fazendo com que a sua voz seja, de fato, representada. Nós falamos do municipalismo e colocamos o foco na relação com Brasília, mas os prefeitos têm uma relação direta com a cidade administrativa. Como é que vai ser essa relação? O que fazer para aprimorar e que mudanças deveriam ser feitas para que a cidade administrativa participasse ainda mais ou mais da vida de cada município? A gente precisa levar o protagonismo para os municípios. Eu sou um defensor de que cada vez mais o interior é que carrega o Brasil. E em Minas Gerais não é diferente. Recentemente, o PIB do agro empatou com a mineração, ultrapassou a mineração. E a própria mineração, boa parte dela também acontece no interior, mas sobretudo o agro. Então nós somos 853 municípios, não somos só Belo Horizonte, região metropolitana, que eu gosto muito daqui inclusive, mas é preciso fazer esse trabalho de mostrar toda Minas Gerais e trabalhar toda Minas Gerais, todos os municípios, integrar isso com o governo do estado, é uma obrigação também da AMM. Nós vamos intensificar essas agendas com o governo. O governador sempre fala que gosta de estar no interior, ele faz realmente essas visitas, mas a partir de agora também os prefeitos terão uma agenda mais intensa com o governo do estado, para que os recursos que o cidadão paga imposto, eles sejam aplicados da forma mais assertiva possível nos municípios. A gente teve o acordo de Brumadinho e muitos recursos foram voltados para os municípios, né? Claro que principalmente para aqueles diretamente afetados, das bacias afetadas pelaquela tragédia. E agora no acordo de Mariana, que é um valor muito maior, o governo do estado vai ter um recurso aí vultuoso para ser aplicado. E como é que ele vai decidir aonde vai ser aplicado? É hora dos municípios conversarem e fazerem essa requisição, digamos assim, para que as prioridades do estado sejam atendidas. As prioridades do estado são as prioridades dos municípios.
Luiz Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Patos de Minas, conversou com a gente aqui. Sucesso na sua gestão na frente da MM. Muito obrigado, eu agradeço a todo o time aqui da 98 pelo espaço concedido. Espero voltar em outras oportunidades para falar dos avanços que seguramente nós vamos ter aí no municipalismo mineiro.